O Produtor Quer Saber de hoje vai falar sobre o setor agropecuário brasileiro, com destaque em especial os desafios para implementar o Código Florestal, que recentemente completou aí 5 anos, né? Vamos falar também dos desafios da pecuária nacional e a atual política de crédito agrícola. Para isso, quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o diretor-geral da Agroícone, Rodrigo Lima. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Como vai? Obrigado. Então, primeiro vamos começar, para quem está em casa aí, conhecendo um pouco mais quais são as principais atividades da Agroícone. Então, a Agroícone é uma organização que trabalha para transformar a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, para ajudar as diferentes cadeias produtivas a crescer do ponto de vista econômico, adotando tecnologia, cumprindo com as leis ambientais. O Código Florestal é uma delas, a mais importante e ambiciosa, porque no final das contas nós entendemos na Agroícone que produzir e conservar é a dinâmica do setor produtivo brasileiro. Isso tem um valor grande quando se trata de vender o seu produto, porque você incorpora o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então a gente desenvolve projetos nessa área com diversas cadeias produtivas, com entidades do setor, associações setoriais e bancos multilaterais e outros organismos que trabalham com a agenda de uso da terra e de desenvolvimento sustentável da agricultura. Como é que vocês estão fazendo, como é que é operacionalmente, na prática, como que funciona a Agroícone? Então, a Agroícone tem 6 sócios, a gente busca projetos, às vezes a gente participa de chamadas, participamos de uma chamada recentemente ligada à definição de áreas prioritárias para a regeneração natural no bioma cerrado, que tem a ver com a agenda do Código Florestal. O próprio Código Florestal é um projeto que a gente captou um recurso no exterior para trabalhar os desafios da implementação do Código, por entender que é uma agenda super importante para o setor produtivo, que pode diferenciar ainda mais o setor agropecuário brasileiro, aqui dentro e lá fora também. E projetos com empresas também que a gente faz, setor de biocombustíveis, setor de biotecnologia, mas sempre pensando em como ajudar a promover e puxar a agenda da agropecuária brasileira para frente. É essa agenda que ela está dentro dessa questão do Código Florestal. Vamos começar a falar sobre o Código Florestal, que é um grande tema, né? Completando 5 anos aí. Quais foram os principais impactos, né? Quais são esses impactos para o setor agropecuário? Então, Marcelo, o primeiro ponto do Código Florestal, que acho que é importante o produtor lembrar, né? O Código foi aprovado em 2012, depois de muito tempo de discussão e umas negociações intensas e debates calorosos aí sobre qual lei que deveria, no final das contas, tratar da conservação de vegetação nativa nas fazendas brasileiras. O que é importante falar do Código de 2012, goste ou não goste dele, que ele foi uma lei de meio de caminho, foi um consenso razoável sobre quais deveriam ser essas obrigações. E lembrando que o primeiro código é de 34, e aí você teve leis e mudanças e formas de preservar. Uma outra realidade de Brasil, né? Totalmente diferente. E no final das contas a lei de 2012 tentou equilibrar um pouco aquele quebra-cabeça enorme de regras. Mas acirrou o debate. Sim, e o mais importante do Código de 2012 é que cria um processo de regularização. Cadastro ambiental rural, programa de regulação ambiental e, se tiver um passivo, termo de compromisso, que o produtor traz todas as suas multas, todas as penalidades que ele tenha para dentro desse termo de compromisso, desde que ele cumpra aquele determinado passivo que o cadastro ambiental rural vai mostrar que ele tem. Então, esse processo, que é um processo administrativo, não é jurídico, não é na justiça, ele é um diferencial comparado à situação que a gente tinha antes, que alguns estados tinham alguma coisa parecida, mas nada pensando no país inteiro. E aí o cadastro ambiental rural, que hoje 99% da área a ser cadastrada já está cadastrado. O grande desafio hoje são as áreas menores que 4 módulos. Em alguns estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul tem um contingente grande de pequenas propriedades, Minas Gerais, Bahia, tem muitas pequenas propriedades. É um desafio, e é um desafio por quê? Porque se o produtor não tem um documento da terra dele,
não tem propriedade da terra dele, a matrícula no registro de imóvel bonitinho, ele tem uma posse que era do vô, que o pai herdou, mas estava no nome de um terceiro. Então, isso é uma questão de regularização fundiária que é complexa. E sem esse desenho bonitinho, o limite da propriedade dele, da terrinha dele, fica difícil você colocar no cara. Mas se você colocar no cara e depois validar que aquilo é seu mesmo, essa fotografia que você, até hoje o produtor possivelmente não conhece sua fazenda de cima, sua área de cima, como um satélite mostrando onde é que está a sede, onde é que está o curral, a mangueira. O georreferenciamento era uma coisa recente e complicou porque ela deu uma demanda grande com a chegada do código. Sim, né? sim. E ficou caro. Né? Agora, pelo CAR não, o georreferenciamento... fazer. Sim, mas o georreferenciamento não é obrigatório para o CAR, ele é obrigatório para o cadastro do INCRA, Exato. que é um cadastro de natureza fundiária. O CAR não, é declaratório, mas se você tem o GEO, fica muito mais fácil. Muito você mais coloca fácil, lá facilita a vida. Como é uma foto, que é um banco de fotos de satélite, a foto vai dizer quando é que você desmatou, quando você tem vegetação, se tem APP, se não tem, se tem reserva legal, se não tem. E esse conhecer a sua área de cima, assim, para você gerir a sua propriedade, quanto mais você conhecer ela, em tese é melhor. Então, o cadastro ambiental rural, ele traz essa possibilidade e ele permite que você ou já prove que você está cumprindo os requisitos do Código de área de preservação permanente de reserva legal, e quem está cumprindo não tem o que temer. Traz segurança. Né? Segurança. Esse é um ponto super importante. O Código tem que trazer segurança para o produtor, porque ele não vai o Ministério Público pegar no pé dele, um promotor que está lá na região que resolve, dando dor de cabeça. Ele tem o cadastro ambiental rural, esse cara está validado e está ok, você já está cumprindo, você vai vender para trading de grãos, para o frigorífico, para quem você quiser seu produto. Se você tiver um passivo, e a foto satélite que vai mostrar, entra a fase 2, o que a gente chama do pós-CAR. Então, Programa de Regularização Ambiental. Hoje tem 14 estados que já têm PRA. Todos precisam ter. Por quê? Porque o programa vai nortear o processo de regularização. Você até pode não ter o PRA do estado e você vai lá, já abandona a sua área para voltar a APP, por exemplo, ou a sua reserva legal. Mas para você formalizar que você está cumprindo isso, você vai precisar bater lá na Secretaria de Meio Ambiente e falar, escuta, eu tenho aqui essa área que eu fiz o CAR. Então, o PRA é super importante porque ele é o processo de regularização. Que o produtor, todo mundo tiver passivo, que o cadastro ambiental vai mostrar que tem passivo, vai dizer, vou restaurar de tal jeito, vou plantar tantas mudas, ou vou deixar revegetar naturalmente. Esse ponto é super importante, porque o produtor sabe, se tiver uma área dele lá, que ele sabe que é APP, às vezes ele até já abandonou a área, já está voltando uma vegetação, ele não vai precisar plantar. O plantio, a restauração ativa, vai se dar em 2 casos, ou quando a área está extremamente degradada e não tem como voltar, não tem como regenerar, ou quando ele vai fazer restauração econômica. A reserva legal, por exemplo, é possível plantar até 50% da área a ser restaurada com exótica, com eucalipto, por exemplo. Só que aí depende do PRA definir detalhes disso, quantos ciclos ele vai poder fazer. Então, por isso que é importante ter o PRA. Então, nos estados que não tem que ficar em cima da Federação de Agricultura. É super importante que tenha para evitar a insegurança. Porque o prazo de adesão à PRA, por exemplo, está dito pela lei federal que mudou o CAR no final das contas, lá do último prazo do CAR, que é dezembro desse ano prorrogado por mais um. Mas se o Estado não tem PRA ainda, e o produtor já colocou quando ele fez o CAR que ele tem intenção em aderir, sim, ele já manifestou que ele quer aderir. Então, faltam as regras. E essa falta de regras traz insegurança. E aí Você começa um processo, você avançou com o cadastro ambiental rural, Sim. mas você não consegue seguir no próximo passo, que Então, é o que vai dar sustentação. Por isso, Marcelo, que é super importante, é um encadeamento, é um processo. O produtor tem que enxergar o código como uma escada ou uma ponte. Que ele já saiu, ele já começou, ele já está cruzando a ponte, ele já subiu alguns degraus. E lá no final daquela ponte, depois que se ele cumprir os passos que ele precisa dar para se regularizar, ele vai efetivamente ter um passaporte para poder vender a sua produção sem problema algum, para poder não ter Ministério Público no pé dele, não ter gente dizendo que ele fiscal querendo multar, desde que ele cumpra. Então, e antes a gente não tinha um cenário dessa natureza. Então, hoje, o que interessa é entender para o produtor a sua realidade e o que ele precisa fazer. Se puder revegetar, abandona a área.
e vai deixar revegetar, não vai gastar nada, vai gastar cerca. Cerca, não deixa o gado entrar. Se for pecuária. Se não for, não precisa nem cercar. Nem isso. E aí entra toda a questão da restauração econômica, que pode ganhar dinheiro com venda de madeira, com venda de cavaco para energia. Hoje, toda cooperativa, todo silo que seca grão precisa de cavaco, precisa de geração de energia para poder processar, certo? Café, grãos, os frigoríficos, todo mundo precisa. Então, é o produtor também começar a enxergar que tem uma areazinha ali que tem baixa produtividade, que é para pastagem não decola, que ele pode plantar um eucaliptozinho ali e aquilo ser parte da reserva legal dele. Então, é possível isso, essa parte econômica possível, junto com a não ser que o Estado proíba. Esse a não ser que o Estado proíba. Depois vamos entrar um pouco mais em detalhe depois então, nessa questão. questão. E aí por isso que é super importante os estados aprovarem seus PRAs, quem não fez. Pará tem PRA bom, Bahia, Mato Grosso do Sul. Tem estados que têm PRAs bons, Amazonas, mas tem vários estados que nem regra tem, e alguns estados têm umas regras mais ou menos. A gente tem, depois eu vou deixar... Os processos não estão adequados não estão na realidade adequados. do novo código. Depois eu vou deixar Bom, depois já estou falando. O nome desse projeto, na verdade, é Iniciativas para o Uso da Terra, Input. Input Brasil Org.br. Tem lá todas as publicações e tem um guia de PRAs que a gente fez que traz o desenho racional por trás desse PRA. Ele, na prática, ele é um balcão. Eu quero me regularizar, eu tenho que saber o que tenho que fazer. Aí eu tenho prazo para apresentar o documento, para voltar à análise. Então, para dar segurança. Porque o produtor não quer se mexer se ele não tiver segurança. Tá certo. Diretor-geral da Agroícone, Rodrigo Lima, nós vamos fazer um breve intervalo. Ótimo. E nós já retornamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, com destaque ao Código Florestal. É um instante só.